Voltamos então a conversar sobre algo muito importante. A gente sabe que na terapia nutricional, o acúmulo do déficit calórico pode prejudicar muito o paciente, Sim. principalmente nesse cenário de que a gente precisa de um processo cicatricial, que é o grande objetivo aqui da estratégia nutricional e da funcionalidade da paciente. E diante de tantos procedimentos, a paciente também precisa de banho, curativos, descer a cabeceira do leito. Como que é essa interrupção numa paciente que depende tanto da nutrição enteral e pensar nesse déficit calórico? A enfermagem pensa nisso também, junto com toda a estratégia? Sim, sim, o tempo todo. Então, a interrupção, ela acaba sendo grande no paciente queimado, né? Porque para fazer o curativo a gente precisa de um decúbito zero e Sim. para isso a gente precisa pausar a dieta. Então, a gente entra pausando e termina voltando. E com lembretes entre as equipes. Voltou a dieta? A dieta tá correndo? E não só da equipe, da família. E no Esse é um caso, ponto. nesse caso em específico, era muito presente isso, Sim. né? De toda, eu acho que, inclusive, se não fosse a mãe que estivesse, quem ficasse no lugar era orientado a voltou a dieta? E que isso faz Verdade. a equipe ainda ficar mais atenta do que já é, né? Porque, opa, não vamos esperar ser cobrado pela família, vamos fazer antes. Sim. Então, a gente está sempre atento, principalmente nos pacientes queimados, que é um problema maior, né, referente a isso. É um grande número de interrupções para esse E paciente. por um tempo prolongado, né? Porque pra gente dar um banho num paciente que não é um curativo assim, a gente dá um banho em 30 minutos, em 20 minutos, dependendo do paciente. O paciente queimado, a gente fica 2 horas, Sim. 2 horas e pouco. Então, é muito tempo. E às vezes, como você disse, né? Esquece no final de religar a dieta, Sim, enfim. sim. A gente tem que ir linkando, né? Terminou, ligou a dieta. Terminou o curativo, liga a dieta. De todas as vezes que eu vejo aqui no episódio, cada hora eu vejo uma equipe vindo falar, né, como isso é importante e essa relação que vocês construíram com essa família especificamente. E a gente vê nos rounds agora cada vez mais a inserção da família nesse processo de passagem de visita junto com a família. Mas e nesse caso específico, eles já eram membros da Sim. equipe de vocês, Praticamente. Já. Às vezes a gente brincava, a gente vai colocar vocês para ajudar, hein? Porque, de fato, eles sabem tudo. Eles sabem como o curativo é feito, que horas tem que pausar a dieta, que hora... A gente vai tentar baixar o decúbito um pouquinho, às vezes nem é para colocar num zero, é só para baixar um pouquinho. A família fala, opa, mas não tem que pausar a dieta? Ah, não, mas eu não vou baixar de 30 graus, eu só vou... Então, eles são, de fato, muito orientados, até por nós, né? Porque eles também são os nossos olhos ali dentro, né? É mais um cuidado. Né? Mais um cuidado. E quanto mais o paciente for cuidado, melhor ainda. Com o amor da família, melhor ainda, né? Só que a gente também é cobrado por isso depois. Então, a gente dá o instrumento e depois a gente também é cobrado por ele. Mas tudo bem, isso faz... É que Faz parte. acaba fazendo parte do compartilhamento, né? Do Sim. conhecimento, porque eles também ficam muito interessados em saber, em Sim. entender. E acho que uma coisa que fica muito nítida, que a cobrança ela passou a ser mais intensa a partir de que os resultados foram ficando extremamente visíveis. Sim. Que aí veio... Tá dando certo. Tá dando a certo. gente não É pode deixar importante. falhar nada, porque tá funcionando. Porque saiu de uma coisa que a gente acaba lidando muito, que é um conceito errado sobre a suplementação, no sentido de ou equipes outras que não a da terapia nutricional diretamente, mas as outras equipes, o próprio paciente e a família entenderem que o suplemento não é um danoninho. Que ele é parte do tratamento, importante como todo o resto da prescrição. Aquilo ali não é um danoninho que está entrando. Sim. Tem uma tecnologia ali dentro, é escolhido especificamente, com todo cuidado, tem toda uma estratégia construída em cima para a gente levar isso, Sim, né, sim. pro paciente. E já que a gente já voltou para alimentação, eu lembrei de uma história que acabou acontecendo, mas que acaba ilustrando também outros momentos em relação à alimentação que a gente acaba passando, né? Porque chega um dado momento,
Claro, o paciente vai melhorando, ele vai ficando mais colaborativo, mais consciente, e automaticamente ele também percebe mais o que está acontecendo e ele também aprende. Sim. E aí chega um momento que é bem interessante, que a sensação do paciente não é compatível, às vezes, com o que a gente pode permitir do ponto de vista funcional. Às vezes ele quer ir além do que do ponto de vista funcional, naquele momento do tratamento, a gente pode permitir, né? E uma das coisas que aconteceu foi um pedido dela, que ela queria muito, muito, muito comer um misto quente. Só que o padrão de dieta que ela recebia não autorizava, ela ainda e até não tinha essa liberação pela equipe da fono. A gente precisa lembrar que as meninas da fono acompanham junto também, orientando para a gente sobre consistência segura, qual é o momento, e isso também é um outro link que é importante a gente fazer. Só que esses pedidos, como quase tudo, chegam primeiro na enfermagem. Sim, sim. E a culpa é nossa também, se o paciente não pode comer, né? Foi um dia que foi um caos por conta do misto quente. Porque foi numa fase de já estou cansada, já abri mão de muita coisa, já estou melhor e posso, né? Por que não um misto quente? E aí, não, eu quero um misto quente. Não, mas você não pode comer um misto quente ainda. Não, eu quero. E aí foi aquele chororô do misto quente, a equipe toda mobilizada. E aí existem, né, pessoas da equipe, não, mas não, gente, não pode um misto quente. E a gente dá risada agora. Mas isso, difícil, no dia, é um estressor gigantesco, né? Porque aí a família tá ali junto, a família quer, o paciente quer, a equipe não pode. E até a gente explicar isso, e até a gente acalmar todos esses ânimos, leva um tempo. É um tempo do plantão. Mas ela acabou comendo esse misto quente ou não? Nesse momento, Nessa fase, não, né? Nesse momento, não. Depois ela comeu misto quente, mas nessa fase. Mas foi algo, inclusive, ficou muito marcado para ela. A história do misto quente. É que é interessante que, como para o paciente isso não faz muito sentido, né, dele entender, porque o conceito das pessoas em relação a alguns alimentos, ele é interessante, que é o mesmo que acontece com a água, mas é só um copo de água. Eles não entendem que pode ser uma das coisas mais perigosas se a sua coordenação de deglutição não estiver boa. Se tem fraqueza muscular dessa região, e as pessoas acham que vão ficar fracas só na perna, só no braço, e isso impacta tudo. A gente costuma parar para explicar. Quando você fica fraco globalmente. Não é uma fraqueza localizada, o processo é global. E essa recuperação, então são feitos vários testes, a gente tem muita gente ajudando, vigiando, orientando, e a gente também tem que sentar para explicar de um jeito que o paciente entenda, e às vezes eles entendem, mas não aceitam. Sim, ela entendia tudo, super, né? Mas eu acho que é esse momento mesmo do cansaço, estou cansado, não quero mais abrir mão, eu tô bem, né? Já era uma fase que ela tava super bem, né? Mas ainda não era a fase do misto quente. Então, mas super orientada. Sempre foi super orientada e sabia até onde podia chegar. Ela queria um mais naquele momento. Gisele, queria saber sobre... a gente está discutindo aqui suplemento, tá falando sobre déficit calórico, e um ponto que a gente discutiu em todos os episódios aqui foi a calorimetria indireta. Como foi essa dinâmica da calorimetria indireta para a enfermagem, especificamente nesse caso? Como tiveram outras adaptações, a calorimetria também foi adaptada, né? E como durante o dia eram muitas atividades a serem feitas com a paciente, acabou ficando o período da noite, sendo acompanhado por um membro da equipe de enfermagem também. Que aí é outro ponto, né, de interação, porque como não era um exame padrão, a gente fazia, mas era mais de uso eventual. Então, essa não padronização acaba que você não tem uma rotina definida, né? Então, foi outra adaptação. E aí a gente teve que sincronizar com a agenda da paciente, que tinha muitas coisas a acontecer ao longo do dia. E uma preocupação grande era com os momentos da fisioterapia, da gente não interromper aquilo e não fazer ela ficar parando por conta disso. Então, a calorimetria, ela passou a ser realizada à noite
e quem ajudava era a equipe da enfermagem da noite, e a gente sincronizava, porque ela tinha vários momentos de curativo noturno. Então, a gente sincronizava a caloria ali com o momento do curativo. Então, às vezes, eu ligava para saber se ela já estava livre, se podia ir, para poder ir executar. E aí, a enfermagem dava um feedback: não, doutora, ela já pode vir, ela está livre, pode fazer. E aí, a gente acabava executando ali, que também era um ponto que eu acabava aproveitando para disseminar o que a gente estava fazendo, para explicar um pouquinho mais para a equipe da noite. Sim, sim. Porque às vezes a informação chega muito rápido ou de uma maneira muito melhor na equipe do dia. Sim. E a equipe da noite às vezes acaba não pegando isso. Então era um momento muito legal da gente reforçar com a equipe noturna. E, inclusive, esse reforço gerou um episódio que foi muito interessante. Para mim foi muito marcante, porque foi logo no início que a gente quebrou o protocolo da broncoaspiração, que ficou aquela nova orientação de, a partir de agora ela não fica mais em jejum para as cirurgias. Só que isso não era habitual para algumas pessoas. E era um momento que, depois do estranhamento inicial da enfermagem, eles se vestiram super a camisa. Uhum. A tal ponto que eu lembro de um dia chegar e ouvir assim do enfermeiro que estava de noite: doutora, ontem o médico do plantão quis parar a dieta. Mas eu fui lá e religuei, porque eu sei que não tem que parar, tá bom? Então, o que foi muito legal? Ver o empoderamento, você sair daquele papel de que, eu só tenho que fazer, cumprir orientações. Uhum. Você passa para um papel de protagonista mesmo. Não, eu tenho certeza, eu tô me sentindo seguro. Eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Que aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: nossa, que orgulho de você. E isso pra gente da enfermagem é muito gostoso também. A gente ter esse empoderamento e fazer com segurança, né? Porque, poxa, é algo que de fato eu sei o que eu tô fazendo, né? Exato. Me foi explicado, eu tenho, comprovado que tá dando certo, então por que não? Né? Ainda que vá contra, né? Mas é legal, né? Eu achei super, super legal, assim, como vocês passaram a ficar, assim, literalmente para um outro patamar. Não, às vezes eu pedi até para dizer: olha, pode ir lá que eles sabem te explicar. Pode ir lá que eles sabem te explicar. E muitas vezes perguntavam de fato pra gente. Às vezes a equipe médica, quando não era alguém que estava habituado, né? Eles perguntavam: como vocês estão fazendo mesmo com a dieta? É assim, então ok. Eles sentiam confiança de que a gente sabia o que estava fazendo, né? Eles sabiam que a equipe estava toda sincronizada dentro de tudo isso que estava acontecendo. E é legal que vocês viraram um porto seguro de uma informação confiável. Sim. Sobre como proceder ali, qual que é a melhor forma. Se alguma coisa mudar, eles sabem. Sim. Gisele, foi muito bom te ouvir e entender essa profundidade que vocês criaram com o relacionamento entre paciente, família, sua equipe. Mas eu queria te perguntar como era ir para casa, deixar esse paciente e pensar em toda a gestão de tudo que... Será que isso estava sendo feito? Como era a sua cabeça? Queria entender como você ia embora. A gente vai embora, mas a cabeça continua muitas vezes trabalhando em cima do paciente, dos protocolos, do que vai acontecer. Essa é a verdade. Às vezes a gente está em casa ou está em outra atividade, mas a gente está pensando o que a gente vai fazer amanhã referente a esse paciente. Amanhã eu tenho isso, eu tenho aquilo, amanhã ela vai para o centro cirúrgico. Então vai tal horário. Nossa, preciso... Então, muitas vezes, tem vezes que a gente consegue desligar. Nem sempre a gente consegue. Principalmente quando vão ter eventos importantes para o paciente no dia seguinte. Né? A gente monta um escopo na cabeça também, né? Do que vai ser e do que a gente tem que fazer. Porque, de fato, é muita coisa. Né? É gestão de muita coisa. E não que isso seja ruim. Se isso não está afetando psicologicamente, eu acho que é bom a gente chegar sabendo já o que a gente tem que fazer. Até para a gente puxar a equipe para isso, né? E essa questão do muita coisa que você falou, acaba puxando duas outras coisas. Uma que o Diogo acabou de tocar, mas que o Dr. Molina trouxe, que é sobre a importância do detalhe.
Sim. Cuidar de queimado é a terapia do detalhe. Do detalhe. Todos os detalhes importam e influenciam, né? Sim, sim. Tanto que a gente fica meio metódico, né? Exato. Com as coisas, curativos, como tá, quantidade de pomada. O treinador ali de um funcionário novo, ele é um chato, né? Porque a gente fala, olha, para tirar a pomada não é carinho no paciente, é para tirar a pomada. É para passar a pomada, não é para passar pouquinho da pomada, é para passar muita pomada. Exato. Então, é tudo de fato no detalhe. E quando a gente não olha o detalhe, falta alguma coisa no final. Se o paciente de terapia intensiva ele já é detalhista, imagina um paciente crítico queimado, né? Então é mais detalhista ainda. Sim. Foi muito bom ficar te ouvindo. E em vários momentos do seu discurso, eu percebi que a enfermagem principalmente tem esse papel, mas eu percebi que a gente, como profissional de saúde, a gente está sempre entrando na vida de uma pessoa. E vocês não estão só entrando, vocês estão permanecendo, vocês ficam o maior tempo com esse paciente, diferente de outros profissionais. E se a gente não leva algo de bom para eles, ou até motivacional, e eu percebi cada detalhe no seu discurso de que o que você trazia de bom para eles ali, como que era essa mudança, parabéns. Obrigada. Foi muito bom te ouvir. Obrigada. É muito bom cuidar de pessoas, né? E fazer parte disso, apesar de ser estressante, é muito recompensador. Depois, no final, né, quando a gente... Normalmente eles visitam a gente, eles vão várias vezes ver. Então, quando você olha ali, às vezes é um dia que você está tão cansado, o paciente chega, mal você consegue ir lá vê-lo, né? Mas quando você olha, você fala... Valeu a pena, valeu a pena, né? eu fiz parte disso. Né? Os pacientes saem de lá, eles casam, eles têm filhos, eles... É uma história, e a vida continua. Nossa, tem uma história, né, totalmente recompensador. É aquela história de tem vida depois da queimadura. Sim, sim. E é pra gente levar isso para os pacientes que chegam também, né? O paciente, a família chega com um novo paciente, eles acham que tá tudo acabado. Vira né? um testemunho, né? E vira um testemunho. E a gente fala, não tá. A gente já teve muitos outros casos desse aqui que deram muito certo. Então, é muito gostoso, de fato. Apesar de ser extenuante pra gente, né? Imagino. Muito obrigado, Gisele. Obrigada, Gi. Eu que agradeço. Vocês que estão nos acompanhando aqui, que gostaram desse episódio, a gente ainda tem mais episódios para falar de outros profissionais, então fiquem conectados aqui conosco.